Muito bom dia, caros amigos. Que honra estar aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita. Hoje, aqui na bênção do nosso Mestre, que permitiu a gente estar aqui mais uma semana. Quero abraçar todo mundo que está aqui junto conosco nessa manhã, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Agora, nesse momento, 8h03 aqui em São José do Rio Preto. Um dia de tempo fechado, com uma grande possibilidade de chuva. Eu quero abençoar cada um aqui, desejando que possam sair bem na medida do possível. Para quem tiver com alguma dificuldade aí, que possa encontrar nessa reunião de hoje aqui algumas alternativas, algumas soluções para trazer, sem dúvida nenhuma, uma grande melhoria, pelo menos no aspecto emocional, no aspecto moral. Nós sabemos que tudo origina da nossa consciência, então, que possamos, nesse momento que passaremos juntos, trazer soluções emocionais que vão nos conduzir aí pelo menos encerrar esse dia de hoje com a sensação de que nós vencemos, que nós obtivemos algum tipo de êxito, mesmo que a problemática da vida permaneça inerte, nós saibamos lidar com elas de uma maneira mais sábia. Esse é o nosso desejo aqui para todos nós, tá bom? Um bom dia para vocês e muito bem-vindos. E bom dia da Estela para nós. Bom dia a todos. Aqui em São José do Rio Preto é um clima atípico para o tempo, né? Também é meio friozinho. Faz tempo que não ficava um tempo assim. Nós que moramos aqui bem perto do sol, nós estamos experimentando uma temperatura agradável em outubro. Enfim, pessoal, alegria de viver. Não sei o momento que você está atravessando na sua vida, mas eu e o Luciano está aqui dispostos a pegar um trecho do Evangelho, trazer para o nosso coração, tentar e trazer da melhor maneira para que faça parte da sua vida também, para que a gente possa lidar com esses momentos, né? Até um momento de alegria a gente tem que saber lidar, sabe como? Saber aproveitar um dia bom, um dia que você abre os olhos pela manhã e diz assim, poxa, hoje eu não tenho problema. Não é gostoso você acordar assim, boleto pago, Nossa, pagou os boletos? falar em boleto, mostra o boleto, por favor. Ó, os boletos aqui, ó. Mostra o Já povo. acorda pela manhã e já Ó, põe o dinheirinho, põe os boleto, boletinhos se aqui. quiser boleto, nós estamos distribuindo, tá? Aí Quem eu quiser, escrevo um bilhete assim, Luciano, amor, inteira 45, que não deu esse. boletos que estão aparecendo, acho que estão se produzindo igual pernilongas em casa. Se produzem em profusão. Isso ainda a gente vai pensar que é o de menos, né? Não que desconsiderando aí quem está vivendo um problema financeiro grande, mas se você tem saúde, você fala assim, quer saber, eu vou fazer um trem aqui para me vender, eu vou vender aqui essa peça que tem aqui em casa que eu não estou usando mais, e a gente vai dando um jeito. Mas quando não tem saúde, então que Jesus abençoe vocês, Jesus abençoe a sua vida, e hoje vem mais um trecho do Evangelho aqui para que a gente possa encontrar uma saúde espiritual, uma saúde que a gente sabe que a física é ligada também com o equilíbrio emocional. Então, se você não tem um relacionamento bom, não convive com familiares de maneira saudável, então está doente. E hoje tem um capítulo aqui que pode te ajudar com isso, notando. E vamos que vamos. Isso aí. Falar em boleto, você tem boleto para pagar, é sinal que você está comprando coisas. Se você compra coisas, você paga coisas, é sinal que você está usando outras coisas. Então, felicite-se por ter boletos e felicite-se quando você consegue pagar esses boletos aí, que é uma maravilha, é uma benção na vida de Luciana, quem. eu vou mostrar um negócio que você não tem problema. Gente, em tempo de chuva, meu cabelo fica assim, fica frio, né? É, o meu também fica, mas é meu invisível. Eu Eu fico tô lutando utilizado. com ele aqui, gente, tem que parecer que eu tô louco. Ela tem que passar um sebo de carneiro na cabeça para ver se melhora aqui. Miguel. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que promete. Hoje temos 2 itens para serem estudados, então não podemos perder tempo. Vamos então para o nosso momento da oração. Bom dia, senhor Alcir Brioni, que a gente conheceu pessoalmente lá, O hein? Silviano, eu já tenho amizade com ele faz tempo. Muito bom. Já foi meu paciente, tudo. A Mariluce, e vamos lá. Divino e amado Mestre Jesus, gratidão por estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouquinho
de tudo que o Senhor deixou para nós na terra, que é tão difícil entender e principalmente difícil aplicar. Mas sabemos, Mestre, que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente tentar entender as suas mensagens, mais a nossa alma aqui encarnada vai levar para o nosso espírito eterno a prática de vosso Evangelho. Abençoado seja cada pessoa aqui presente, sua família, seu lar, seu trabalho, que possamos ser um foco de luz, tentando vencer a nós mesmos, ser melhor que ontem, ser melhor que ontem, nos esforçando para que hoje, no final do dia, a gente olhe para trás e veja, consiga enxergar que a gente fez menos mal do que antes fazíamos. Às vezes não fizemos mal nenhum. E aí é um dia de vitória. Abençoado seja todas as pessoas que passam pela nossa mente e coração, que ainda não encontraram no Evangelho uma saída, uma luz. Que a gente possa, quem sabe, ser representante do Evangelho para essa pessoa. Não com palavras, mas com atitudes. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos benfeitores que nos cercam e aos amigos encarnados aqui conosco. Que assim seja. Que assim seja. E eu trouxe um livro hoje, que é de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Olha aqui que bonitinha a capa dele. Os dois lados são iguais. Tcharam, quem? Para Jesus. ser algo mais, tem que Eu tava ter dois pensando, a lados. gente pode trocar aquele quadro lá também, né? Que a gente tem outro bonito de Jesus. Do capítulo 19 do livro Algo Mais, de Chico Xavier, por Emmanuel, tem uma mensagem bem bacana que é assim. A luta competitiva entre os homens tornou-se na atualidade quase feroz em vista da disputa quase indispensável a lugar e destaque. Nas áreas de trabalho, contudo, é possível te contentes com aquilo que possui sem prejudicar a ninguém, conservando o entusiasmo de viver. Bonito, né? Pois é, E aí, como meu filho, sempre. você anda disputando cargo com alguém, não é nem dinheiro, você vê? É destaque. Pois é. Eita, nossa. Querendo sobrepor alguém, né? Pois é. Bom, gente, dando sequência ao nosso estudo sequencial de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos mostrar para vocês aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui é traduzido pelo José Herculano Pires, O meu pequenininho. editado pela editora Leike. Vamos lá, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje vamos estudar, então, dois itens do tema duelo. São os itens 11 e 12. Semana que vem a gente finaliza, são outros 3 itens, dando sequência ao duelo. O duelo ditado por Adolfo, bispo de Alger, em Marmande, de 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Lembrando só, dando destaque aqui, gente, que na época a legislação aceitava o duelo, isso no século XIX, quando foi escrito esse livro. Hoje, ainda bem que não reconhece mais. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado.
Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Item 12, ditado por Santo Agostinho em Paris no ano de 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem coragem de enfrentar, aliás, o duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa, que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre, do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário sangue para salvar a minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes num madeiro infamante, mas ainda, em meio de sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alta e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós, nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E a um, como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele
com as mãos sujas do sangue de um irmão. E vamos ao comentário da Estela. Eu acho que na legislação brasileira nunca teve, né, autorização de duelo. Que eu saiba, não. Era na França que acontecia isso. E então o evangelho está desatualizado, será? Será que o evangelho trouxe algo que precisamos descartar? Esse duelo quando você está na sua casa e faz o evangelho no lar, de repente cai ali e fala, não, vou pular, porque está desatualizado. Ninguém aqui vai tirar a sua espada e duelar com ninguém. O evangelho vai estar sempre atualizado. Sempre. Conforme os nossos dias vão passando, nós vamos progredindo, as leis vão se modificando, mas a mensagem de amor, enquanto a gente ainda não viver ela, a gente vai traduzindo e trazendo ela para o nosso dia a dia. Como que eu vou trazer o duelo, então? Eu não saio aí matando ninguém, não, Estela, tá doida, hein? E aí eu vou entender como é que estão os meus duelos dia a dia, no sentido, principalmente, não só de que eu estou chamando alguém para duelar, mas quando alguém me chama, se eu aceito. E no duelo que eu vou convidar a gente a refletir aqui, é aquele que alguém te afronta. Fala, como diz antigamente, um desaforo, né, Luciano? Falou um desaforo para mim, falou uma coisa torta aí, te caluniou, fez fofoca. Tem uma amiga minha, a Dai tá aqui, ela fala assim, tá curiando a minha vida. Curiano é engraçado, né? Isso daí é tudo convite para o duelo. A pessoa aponta, então, aquela espada para você, da fofoca, da maledicência. Ela apontou. E aí, hoje, nós já entendemos que ser forte não é ir para o duelo. Ser forte é não sentir essa ofensa dentro do peito. A pessoa te deu uma cutucada com a espada da fofoca? Sim. Só que você é forte. E você nem sentiu. Tá aí um grande desafio da nossa vida. Um controle de que o que a pessoa me falou não me feriu. Não me fere. Porque eu tô com Jesus. Jesus sabe quem eu sou. Essa mentira vai se desfazer lá na frente. Que é um ditado popular antigo e muito válido ainda, é que mentira tem perna curta. Muito curta, ela não vai muito longe. Mas quanto mais você entrar para esse duelo, mais você vai encumpridar a perna da mentira, da calúnia, da intolerância, do que é que fizeram com você. Nós temos convite para o duelo o tempo todo. Vamos supor que eu acordo aqui pela manhã, eu e o Oceano acordamos no mesmo horário. O Oceano acorda azedo. É um convite para o duelo, você não acha, não? Não te fala bom dia, acorda assim com a cara assim, acorda amarrado assim, pronto. Um convite para o duelo dos bons. Quer saber? Também vou fazer essa cara aí. Não falou bom dia? Eu também não falo. É aceitando o duelo. E isso ainda não significa que a pessoa vai me tratar de maneira que não é muito cordial e eu também vou forçar a amizade. Uma pessoa te chama, vamos colocar aí na época dos antigos, então, quando ainda tinha na legislação lá da França, que você poderia chamar uma pessoa para o duelo. Te chamaram para o duelo, literalmente, de espada mesmo. E aí você não aceita. Dizendo, não, eu não aceito, então você é covarde. Quanto que isso feria a pessoa por dentro? É a mesma coisa hoje. Alguém te fala algo, você se sente ferido. Se sente chateado. Gente, acabou de entrar uma espadada dentro de você. Porque se pensarmos realmente naquela época em que as pessoas desafiavam umas às outras, parece até mais fácil de entender. Fui chamado para um desafio. Mas era vida ou morte, Estela. Hoje não é vida ou morte. Como você garante que não é vida ou morte? É vida ou morte, às vezes, de um relacionamento. Vamos colocar em um cunhado, uma sogra, uma vizinha, um vizinho,
que te fala algo e naquele dia você pode estar matando até o final da sua existência agora o relacionamento com essa pessoa. Ela te convida para um duelo. Se você aceitar, um dos dois vai sair morto na época da espada. E hoje, na época que a gente está, graças a Deus, vivendo com menos violência física, ainda tem a violência do espírito. E sabe quem que vai sair ferido desse duelo, se você aceitar? As duas partes. Experimenta algo da sua vida, na sua vida agora, que é de ser mais calmo. Os mansos e pacíficos herdarão o reino da terra, o reino de Deus, não é assim que Jesus disse para nós? E os mansos e pacíficos não são pessoas que nunca tiveram problemas na vida. Os mansos e pacíficos são chamados para duelo o tempo todo. Quem dirige sabe disso. É buzinada, é xingo, é cara feia, é dedo apontado, é tudo convite para o duelo. E às vezes a pessoa passa por você e vai embora para o trabalho dela e você pega outra avenida em direção oposta. Um vai para norte, outro vai para sul na sua cidade. Mas você deixou entrar essa espada dentro de você. O duelo hoje parece ser mais fácil, mas na época que alguém te apontava a espada, ficava mais claro. Falava, não quero perder a vida, não. Hoje está difícil no sentido que você tem que ser uma pessoa mais evangelizada. Para entender que aquilo não é um convite para o duelo, porque não tem ninguém apontando a espada. E geralmente eu vou contar para vocês o que acontece. Alguém te fere com palavras. Às vezes não disse nem na sua cara, disse para outro. E você ficou sabendo. Quanto que isso dói dentro de você? Doeu porque eu não esperava, Estela, aquela pessoa. Então, é falha sua de alguma maneira que criou expectativa demais em um ser humano. Categoria de humano, hoje a gente sabe no livro dos Espíritos. Por acaso, em algum momento, estava escrito ali nas questões do livro dos Espíritos, como está a categoria humana? Eu falei, só benfeitor encarnado. Categoria classe A, não é. Nós todos aqui estamos na luta. Falei, poxa, o Oceano é um cara tão legal. Falei, não sabe tanto que ele erra. Mas o que é um bom espírito? É aquele que fica lutando com as suas más tendências o tempo todo. Então, essa pessoa que te feriu, que você está chateado, você está magoado, está sentindo o peito apertado, infelizmente, eu vou te contar. Essa pessoa é desse tamanho, você que achou que ela era muito maior. E aí eu vou te contar outra coisa. Você deixou entrar essa facada dentro de você. Porque quando vemos literalmente alguém dar uma facada no outro, o hospital vai lá, você corre lá para o hospital, a emergência já vai dar um jeito na sua dor, vão fazer o possível ali, vai dar ponto, vai parar de sangrar, e você às vezes vai embora para casa só com a dor no seu corpo. Quando alguém te fala alguma palavra que você deixa entrar e não cuida dessa palavra dentro de você, isso inflama o seu espírito. Você já foi na farmácia e disse assim, ô, o tio da farmácia aí, tia, farmacêutica, me arruma um remédio aí para minha mágoa? Arruma um remédio aí pra raiva que eu tô sentindo do fulano, que eu deixei ele me esfaquear aqui no peito, ó. Não tem remédio no seu evangelho. Às vezes é mais fácil daquela época curar o físico. Hoje estamos, conforme... Vocês já jogaram videogame? Conforme você vai passando as fases, os monstros do final das fases vai aumentando o desafio. Quem não jogou videogame já passou pela educação, né? Como que funciona? Primeiro você aprende as letrinhas básicas, depois vem a ortografia, a gramática, depois vem as benditas das paroxítonas, proparoxítonas, e aí a gente... Oxítonas, aí vai ficando complicado. Por quê? Porque você já vai tendo um entendimento maior, então vão te apresentando umas problemáticas maiores, que aí você precisa pensar mais. Da mesma maneira, matemática. Gente, criança até o 3º ano ama matemática. É soma, é subtração, depois é multiplicação, aí vem a divisão que eu não sei fazer até hoje. Sabe aquele negocinho que tem que fazer divisão? Toda vez que eu vou fazendo papel, alguém tem que dar uma explicada para mim por onde que eu começo.
Assim é a vida. Quando a gente estava lá atrás, que era nos apresentado um duelo em questão da nossa honra, a gente ainda era saindo do animal, pouquinho tempo, em que a gente comia carne no dente, matava um javali ali em cima do javali. Hoje a gente olha um javali e a gente quer que transformar ele num pet. Tamanha a nossa evolução. Aí veio o duelo, então. Nós ainda éramos crianças e aceitávamos. E hoje, que categoria estamos? Entender que na hora que a pessoa te fere, fala mal de você, fala com grosseria, ela tá te chamando para um duelo. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Não aceitar esse convite. Por quê? Porque vai sair um morto dali. E sabe quem são os duelos hoje? Geralmente, pessoas que a gente ama. Ou pessoas de nossa família que foi colocado para que a gente possa amar. Geralmente é um agregado. Eu caso com o Oceano, por quê? Porque eu me apaixonei por ele, que legal o Oceano. Com quem vem o Oceano? Vem o pacote. Da mesma maneira comigo, vem o pacote todo. À toa? E o Oceano só foi a isca, Estela. A pendenga tua é com a família Vesca inteirinha. O Oceano foi só a isca. Joga a isca lá. E aí, o que eu tenho que fazer com isso, então? Porque as pessoas me cutucam, falam mal de mim. Sabe o que eu tenho que fazer? Viver a minha vida sem duelar. Aí eu sou leve. Eu paro de falar dessas pessoas. Elas estão falando de mim, eu não falo delas. Sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa melhor para fazer. Você imagina aquela época, que chatice, você tá lá, vamos colocar uma coisa bem gostosa, cuidando do jardim. Vamos colocar no castelo, né? Na época lá, o pessoal, a gente imagina que todo mundo na França vivia num castelo. Aí chega lá, ô fulano, vamos duelar aí que eu quero a tua esposa, o teu castelo. Eita, não quero duelar não. Ah, mas é a tua honra. Não quero duelar, vou continuar mexendo aqui no meu jardim. Coloca esse jardim da sua casa hoje. Uma coisa gostosa que você gosta de fazer. Tem gente que gosta de cozinhar, outro gosta de arrumar guarda-roupa. Jardim é um negócio muito bom porque a gente mexe com algo vivo. A gente coloca as mãos na terra. Isso é muito recomendável. Aí você fica sabendo que fulano falou mal de você. Continua mexendo no teu jardim. Ah, não, eu já pego o telefone na hora. Eu já mando para fulano. Você tá sabendo o que fizeram, o que falaram? Porque eu não vou deixar barato. Acabou a tua paz. Mas não foi porque o outro te chamou para o duelo, foi porque você aceitou esse duelo. Não deixa a sua fé se abalar tão facilmente assim. Não deixa a sua paz, não deixa as pessoas tirarem a tua paz desse jeito, porque elas não têm essa capacidade, a paz mora aqui. Ninguém pode falar assim, Estela, o fulano acabou com a minha paz. Não, ela é minha. O fulano não acaba com nada, não. O fulano me chamou para um duelo, mas eu não aceitando, eu continuo com a minha paz. Mas quando eu aceito, imediatamente ela sai de dentro de mim. Porque aí agora, como a gente duela com palavras e com... Eu vou tentar chamar o Oceander pro meu exército aqui, que eu tô duelando, eu vou tentar chamar o outro eu começo já a mandar mensagem, eu vou me inflamando com aquilo, acabou, a paz vai embora. Eu fico tentando arrumar argumentos, eu fico tentando buscar palavras e acontecimentos para na hora que eu for verbalizar, eu jogo tudo aqui. Quer dizer, eu tô me armando. E cada vez que eu coloco uma arma dentro do peito, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar para aquela pessoa, aquele negócio que ela fez para mim aquele dia. Você acabou de tirar a sua paz. Então a gente tem que aprender que o duelo hoje ele tá um pouquinho mais difícil, porque não tá tão declarado. Possivelmente a pessoa que te chamou para um duelo, ela vai simular se você virar para ela e falar assim: "Eu tô entendendo o que você tá fazendo comigo. Você tá querendo me chamar para briga". A pessoa fala assim: "Imagina, ai, longe de mim. Você nem existe na minha vida". Mas tá se achando, né? Tá se achando que eu penso em você, que eu brigo com você. A pessoa vai fingir que não te chamou pro duelo ainda. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Seja mais forte. Seja de vidro, não. Aqui em casa, sabe, meu pai tem um copo de alumínio, sendo acho que vai uns 10 anos de aniversário já. Ele gosta de tomar aquele copo. Ainda agora ele tá na cadeira de rodas, né? O negócio cai e não quebra. E a gente? Será que eu tô assim, aquele vidrinho mesmo? Caiu, quebrou. Ixi, lasqueira, hein? Será que qualquer pessoa que for lá e dar um cutucão em mim, eu já fico uma semana ali, meu Deus, falou aquilo para mim que eu não tô aguentando, eu estou muito frágil. Põe mais evangelho dentro do peito para fortalecer teu espírito. Colocar evangelho dentro do peito
é constrangedor para as outras pessoas. Elas não vão querer mais mexer com você, não. As pessoas mexem com você porque elas sabem que você é frágil. É igual quando você faz piada com alguém nascendo, o apelido só pega em quem não gosta. O cara fez uma cara de que não gostou do apelido, pegou, já era. Agora vai embora, gente. E é isso aí que a gente tem que fazer da vida, então. Parar de duelar, não é não? É isso aí. Aqui o Evangelho é muito claro em dizer que o duelo, que antigamente, na época de Kardec, era reconhecido como uma atitude de um homem, geralmente eram homens que faziam isso, desafiar o outro para duelar até a morte, até um matar o outro. Hoje essa prática não é mais comum, pelo menos aqui onde a gente mora, no Brasil. Eu não sei se em algum país do mundo ainda existe isso, deve existir. Existem países ainda que vivem praticamente na barbárie, né, na animalidade, isso aí existe ainda com certeza, mas não é algo comum mais, nem aceitável do ponto de vista moral perante uma sociedade moderna, como a gente está aqui no século XXI, né? Mas a gente percebe claramente que esses duelos hoje foram transferidos para as redes sociais, onde as pessoas tratam umas às outras de maneira agressiva, desrespeitosa, inconsistente, irrefletida. E aí entra numa linha, como o nosso querido Sérgio Chers comentou agora há pouco aqui no YouTube, que a pessoa não percebe o quanto ela se desgasta por dentro, o quanto que ela destrói as próprias energias vitais. Quando você entra em discussões intermináveis, quando você paga um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, você não percebe que pode estar até eventualmente destruindo, vamos dizer assim, alguém, ou alguma retórica, alguma filosofia diferente da sua, mas esse desgaste causado nas tuas fibras pode ser irremediável. Em muitas situações, esse desgaste ele é irreversível. Ele se torna uma situação de saúde agravada e você depois não descobre o porquê. E aí, muitas vezes, pode surgir aquela necessidade de dizer assim, poxa vida, eu não tenho conseguido dormir tão bem, eu estou com a minha saúde fragilizada, eu percebo que eu tenho engordado muito, eu tenho emagrecido muito, eu tenho tido oscilações na minha pressão arterial, eu tenho comido as coisas e não sentido mais o gosto de uma maneira como eu sentia antes. Trata-se de um organismo que está em conflito. Sem dúvida nenhuma, você pode estar aí lesando o teu patrimônio, o teu templo sagrado, que é o seu organismo, o seu corpo físico, porque você não tem agido de maneira sábia. E como diz o texto aqui do Evangelho, Santo Agostinho, principalmente, não é demérito algum quando você recua diante de um desafio, diante de um duelo, diante de alguém que te chama para o duelo. Eu vou contar para vocês de uma experiência que tenho, né, habitualmente, hoje em dia, em vários grupos, a gente tem muitos grupos de WhatsApp, e a Tuti está aqui. A Tuti não aceita duelo nenhum, a Tuti está sempre feliz, né? Nós percebemos hoje em dia, nessa guerra política que nós estamos vivendo, um grande convite de duelo a todo instante, de um com o outro. E o que as pessoas não têm conseguido fazer de forma clara e racional é assim: exponha teu ponto de vista, caso você deseje, mostre a sua opinião, mas não trate a opinião do outro, que é contrária à sua, como um desafio, como um ódio, como que sejamos então inimigos. É isso que falta com que nós tenhamos compreensão. Que aquele que pensa diferente não é necessariamente um inimigo, e sim pode ser um adversário, pode ser alguém que tem pontos de vista diferentes. A questão é que essa sintonia odienta que nós temos vivido tem trazido para nós inúmeros dissabores, sem contar essa questão física que eu falei há pouco, dessa inconstância, dessa pouca saúde que a gente passa a ter. Nós vamos nos desgastando porque não somos corajosos suficientemente para poder assumir
a nossa responsabilidade conosco. Ou seja, eu tenho responsabilidade em cuidar bem de mim. Se alguém vem e traz uma opinião contrária à minha, eu não posso tratar aquilo de uma forma que eu desgaste o meu organismo. A pessoa tem a opinião dela. Cada um tem o direito de ter a opinião que quer. Se você não concorda, basta você não aderir. Se você não concorda com aquela metodologia política, usando o exemplo aqui do momento atual, é só não votar naquela pessoa. É simples. Se você quer expor os pontos de vista positivos do seu candidato, fique à vontade. Mas saiba que você não é unanimidade. O seu ponto de vista não é o totalitário. Ele não é, assim, único. Tem pessoas que pensam diferente. E você tem que respeitar. Ou então você pode começar a se desgastar. Pode começar a entrar em duelos intermináveis. E vou dizer a verdade, você vai se destruir e não vai mudar a cabeça do outro. Você vai entrar numa linha de angústia profunda, de noites mal dormidas, de digestão dificultosa e tudo vai continuar igual. Então, uma atitude sensata do espírita que adquiriu pelo menos um pouco já de inteligência, é se preservar, é ter um pouquinho mais de inteligência para lidar consigo mesmo. Se você não consegue viver num mundo que você considera que a todo momento estão duelando contigo, então trate de se proteger mais, trate de ficar longe desses desafios, longe daquilo que você considera como uma audácia que cometeram contra mim, que eu não posso recuar, porque então eu vou me sentir mal, eu vou me sentir afrontado. Então não entre mais em discussões, porque você vai dar murro em ponto de faca, você não vai conseguir mudar o outro. Então pare de destruir as suas mãos, de dar murro em ponto de faca. Deixa o outro com o pensamento que ele tem. Se você já falou uma vez, já expôs seu ponto de vista, deixa a pessoa ter o direito de refletir ou não naquilo que é a sua maneira de pensar. E o que a gente vê em rede social, principalmente, é zombaria, ironia, que é um baita no desrespeito, disfarçado de bom humor, né? Tô sendo bem humorado, né? Acho que nem a Estela falou lá. Tô percebendo o que você tá querendo de mim. Não, imagina, você tá... Tá se Ai, achando. bobinha, você é uma bobinha, viu? Você não sabe nada, não. Tô nem aí com você, tá? Na verdade, a pessoa tá aí sim. Ela só não tem a coragem de ser verdadeira. E aí ela age com ironia, com desrespeito. E ela não percebe o quão ridícula ela está sendo. Eu falo isso porque eu vejo até amigos agindo dessa maneira e eu fico penalizado. Eu morro de pena de quem não consegue viver sem desrespeitar. A pessoa não percebe o quanto que ela está se destruindo, o quanto que ela está se isolando e o quanto que ela está ficando marcada no coração das pessoas que a amam. Como uma pessoa de atitudes infelizes, de atitudes baixas. Vejam, estamos hoje transferindo esse estudo aqui do século XIX para o século XXI, onde os duelos acontecem mais no campo das palavras. Não tenho tido notícia de pessoas que têm desafiado uma outra e, como a gente usou aqui até a imagem ilustrativa desse estudo de hoje, que no caso na esgrima, né, tem aquele duelo onde um desafia o outro com a espada, né? Obviamente que hoje a espada não machuca mais, ela tem uma pontinha arredondada, só que a pessoa que está ali na esgrima tem que tentar colocar a ponta da espada em locais determinados onde ela pontua e ganha então o desafio. Só que os dois terminam vivos, né? Os dois terminam como amigos e encerram então uma disputa de uma maneira saudável, é um esporte, né, a esgrima. Mas a gente tem que sempre tentar transferir para o campo do entendimento íntimo. Será que eu estou hoje em duelo com alguém? Mentalmente, eu posso agora me recordar e fazer uma varredura aqui no meu pensamento e posso determinar e descobrir que tenho travado duelos íntimos comigo, aliás, contra alguém, e que já ando armado, pronto a dar um tiro verbal assim que encontrar a pessoa? Ou então eu estou de estopim curto, eu estou por aqui com a pessoa. Se eu estou por aqui com alguém, significa que eu estou duelando com a pessoa e às vezes ela não está nem sabendo que eu existo. Ela nem lembra mais que eu faço parte desse planeta aqui. Então pergunte a você mesmo, com quantas pessoas você pode fazer essa afirmativa? Estou por aqui com ela. Se você está por aqui com alguém, saiba que a sua saúde está por aqui, ó. Já passou até por isso.
Você só talvez não esteja tendo sintomas ainda, mas você está destruindo o seu organismo. Se você pegar um carro novo e começar a sair cantando pneu com ele, freando com tudo, andando de uma maneira deslocada, acelerando ao máximo a rotação, dando cavalo de pau, para com tudo, roda na sarjeta, faz um regaço com o carro, até ele vai ficar bom, vai funcionar bem ainda uns 6 meses, porque ele é um carro novo, né? Mas depois de 6 meses, o carro vai parecer que já tem uns 10 anos de uso. Mesmo que ele seja do ano. É um carro 2022. Daqui 6 meses parece que é um carro 2010. É assim que a gente faz com a nossa saúde também. E o Evangelho, mais uma vez, é muito claro em tentar nos salvar. Tentar não nos tornar, como eu falo aqui, já falei várias vezes, vou continuar falando ainda eternamente. Parece uma lição de ensinar a gente a ser bonzinho, mas não é somente isso. É uma lição para tentar nos salvar do mal que a gente causa a nós mesmos. Aquele que está sempre aceitando desafios com a pecha de que sou corajoso, não levo desaforo para casa, não sou covarde, ele está se destruindo, não está percebendo. Aí você pode pensar assim, então, mas como é que eu faço então? A pessoa me pergunta uma coisa, tem uma opinião diferente da minha, eu vou ficar quieto, eu vou sair andando e não vou responder? Responda respeitosamente. Exponha seu ponto de vista sem agredir, sem ironizar, sem xingar, sem ser desrespeitoso, sem ser deselegante, sem ser inoportuno. Você tem direito de divergir. Agora, quando você percebe que a tua divergência não está obtendo êxito ou que não está tendo reciprocidade, afaste-se. Recue. Deixa o outro falando sozinho, acreditado. Quando um não quer, dois não brigam. Então, você percebe quando tem gente que está doidinho para brigar com você, para poder te desafiar. As atitudes são sempre as mesmas. Desrespeito, desarmonia íntima. A pessoa é deselegante, ela não tem postura respeitosa. Então, com esse tipo de atitude, não vale a pena você entrar em duelo. Porque senão você vai ter que se igualar, você vai ter que fazer o mesmo para tentar vencer. Não queira vencer pessoas de baixo nível, pessoas que estão agindo em baixo nível. Porque você vai ter que ser mais baixo nível do que elas. E você vai ter que jogar sua saúde física mais lá embaixo ainda. E vai ter que amargar um dia uma consciência de arrependimento. De, poxa vida, como eu fui tolo. Eu sabia do que eu poderia fazer, eu poderia deixar de fazer, mas eu não deixei barato. E hoje sinto aqui o pesar de ter feito um plantio que eu não estou gostando muito não da colheita que eu estou fazendo. Então, meus amigos, como diz aqui o Luciano Praciano, o orgulho é um menino mimado. Se você é orgulhoso, você é um menino mimado também, porque você está cultivando e incorporando o orgulho na tua vida. Essa lição no duelo parece apenas uma lição de nos ensinar a parar de ficar duelando com o outro, mas é também de amortizar, de aniquilar, de desconstruir pouco a pouco esse orgulho que tem nos ferido e nos matado pouco a pouco. Ou então, né, não trazendo de uma forma tão radical assim nessa concepção, quer dizer, não tem nos matado, vamos dizer assim, mas tem impedido o nosso avanço, tem feito com que nós perdêssemos tempo. E pouco a pouco, o nosso desejo é de ir subindo, nem que for milímetro a milímetro na escalada evolutiva. Agora, quando a gente está sempre aí em conflito, duelando o tempo inteiro, estamos andando de lado. A notícia boa é que a gente não retrocede, não há retrocesso, não há involução. Você não perde aquilo que já conquistou, porque senão seria algo extremamente prejudicial, né? Mas só de andar de lado eu já considero um prejuízo, já considero um retrocesso. Aliás, os espíritos vêm nos advertir que aquele que não progride está andando lateralmente, e andando lateralmente é semelhante àquele que não faz o mal, mas também não faz o bem. Ah, eu sou assim, eu não faço mal para ninguém. Eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Saiba que você está deixando o mal imperar. Podendo fazer o bem e não fazê-lo é estar fazendo o mal. Assim acontece também nesses processos. Podendo não duelar mais, mas deixando de lado apenas essas questões e me ocultando ou deixando
passar batido, eu estou postergando um aprendizado que eu deveria já estar em prática. Mas eu começo a empurrar com a barriga, eu vou deixando de lado. Não deixe de lado. Tome atitude diferente. Melhore a sua maneira de lidar com essas pessoas. Se você encontra alguém que está ali toda hora dando uma cutucadinha no grupinho, no grupo que você está de amigos, de família, ou um grupo da empresa, um grupo, sei lá, de amigos das antigas, ou de amigos da faculdade, você percebe quando a pessoa está ali lançando um desafio em público, né? Porque ali é um ambiente público, está todo mundo ali. Se você responde, às vezes você vai mostrar que você tem um nível inferior daquela pessoa. Então convém ignorar. Fala, nossa, mas não está sendo indiferente também? Isso não é uma desvirtude, né? Agir assim? Não é uma descortesia, não é uma desconsideração, porque você está ignorando a pessoa? Pô, em certos casos, não. É melhor você recuar, melhor ficar quietinho, deixa o outro falando sozinho. Porque quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Deixa o Pedro falando do Paulo lá. Agora você fala, não, eu também vou falar. O Pedro fala do Paulo, eu sou o João falando da Maria. Então eu vou ser o João e falar mal da Maria. Pois é. Então você vai fazer parceria. O Pedro falando mal do Paulo e você é o João falando mal da Maria. E aí, você topa isso? Você topa entrar nessa mesma linha aí? Entrar nesse clube de pessoas que vivem desafiando e sendo desafiadas? Você vai gastar uma energia tremenda na sua vida. Você vai se desgastar tremendamente. Você vai passar metade da tua vida numa angústia danada, criando um monte de inimigos, um monte de inimizades, um monte de antipatias. E vai chegar um momento que você vai encontrar com uma dessas pessoas pessoalmente. Vai ter necessidades especiais com essas pessoas. Vai dar um baita de um constrangimento você ter que lidar com essas pessoas. Porque você vivia desafiando elas o tempo inteiro para briga, chamando para briga, vem, pode vir. Tá aqui, ó, puxando sempre, sabe, a gola aqui, a gola não, a manga da camiseta, né? Poder brigar. Então, haja com inteligência. Se você não consegue neutralizar com tanta facilidade ainda, porque você ainda se considera alguém que não tem sangue de barata, né? Haja com mais inteligência, siga o evangelho e distancie um pouco desses grupos aí. Tem algum grupo que está te desgastando? Coloca ele no modo arquivamento no WhatsApp. Eu tenho isso aqui no meu WhatsApp, aqui tem um monte de grupos, tudo arquivados aqui. Você entra lá, é uma brigaiada o dia inteiro lá, ainda mais agora nesse momento de política. Gente, não veja o Jorge acabar essa política logo, porque olha, é uma brigaiada, uma ironizada o tempo inteiro lá que dá dó de ver, sabe? O tanto que as pessoas são pobres de espírito, literalmente. Você me arquivou? Pois é. Então você vai lá no WhatsApp, clica no grupo assim, segura, vai ter uma opçãozinha lá em cima assim, arquivar. Você vai lá e arquiva, pronto. Deixa o grupo lá falando sozinho, você não fica vendo toda hora, não. Porque sair é deselegante. Às vezes você não quer sair, porque, né, não quer desconsiderar a pessoa que te colocou lá no grupo, mas vai lá, dá uma arquivadinha nele. Quando acabar esse terror aí que nós estamos vivendo, você vai lá e desarquiva, pronto. É simples. Você entrou no Facebook lá, viu que tem um pessoal lá se degladiando, não entra nessa briga aí, não. Aliás, uma coisa muito deselegante é você entrar no perfil da outra pessoa e querer dar lição de moral nela. Isso é uma coisa extremamente deselegante. Se a pessoa posta algo lá que você não concorda, é uma opinião dela, ela está no perfil dela, ela está na casa dela. Agora imagina você querer entrar na casa do outro e querer dar lição de moral, não faça isso. Respeite. Outro dia eu postei em quem que eu ia votar aí, nossa, uma chuva de gente querendo me doutrinar, me determinar o que eu devo fazer. Ô gente, vamos ter um pouquinho mais de respeito com o outro. Eu nunca entrei no teu perfil para poder dizer em quem você deve votar, sabe? Então respeite, né? Então o que eu faço? Eu não fico entrando em Discord ali. A pessoa quer me alertar, eu falo, te agradeço você querer me alertar ou achar que eu estou errado, mas eu no momento refleti muito e eu acho que eu estou certo, né? Não estou aqui querendo te provar que eu estou certo, nem estou querendo mudar o seu voto para que você vote em quem eu vou votar, mas tenha respeito pelas minhas opiniões. Ah, mas isso é anticristo e não sei o quê. Eu posso dizer o mesmo do seu candidato, sabe? Então a gente pode ficar aqui se desgastando
de uma maneira infinita. E tudo que você fala de mim, eu posso falar de você, e nós vamos ficar aqui até amanhã. E ninguém chega a consenso algum. Afinal de contas, pessoas perfeitas nesse mundo não existem. O dia que Jesus se candidatar, aí com certeza eu vou defender ele, aí eu vou ficar tranquilo. Não vai ter ninguém como. Mas vai ter gente contra Jesus não vai ter também. como acusar ele de nada. Pelo menos é um indivíduo perfeito, 100%, né? Então é isso, meus amigos. Vamos em frente. Vamos aprender com o duelo, que semana que vem, inclusive, continua. Tem a segunda parte aqui do duelo. São 3 itens que a gente vai seguir. Semana que vem nós vamos no item 13, ditado por um espírito protetor em Bordeaux. Depois Francisco Xavier também em Bordeaux. E finalizamos com Santo Agostinho. Então são os itens 13, 14 e 15, semana que vem, dando continuidade aqui ao duelo. Certo, meus amigos? Tem muita coisa mais para ser falada, ainda muito mais pontos de vista diferentes. Mas hoje, resumidamente, quem deixa um duelo de lado não é covarde. Covarde é aquele que se desgasta, é aquele que age de uma maneira improdutiva, aquele que aos olhos de Deus é repugnante, porque destrói o seu irmão, porque lava as mãos com sangue. E ainda Santo Agostinho compara com o suicida, é a pessoa que não tem uma atitude. Ela pega e destrói o outro, como destrói a si mesmo. Não temos esse direito, diz o Santo Agostinho. Você não tem direito de tirar a sua vida, e muito menos a vida de alguém, de outra pessoa. Então não faça isso nas redes sociais. Não queira cancelar ninguém. Não queira ser alguém que é da turma dos canceladores. Você um dia vai ser cancelado também. Pode esperar. Como nos advertiu Jesus: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não queira que um ferro esteja te esperando logo ali na frente. Então, embainhe tua espada aí, ó, tua espada digitando, tua espada verbal, para que ela não te pegue logo ali adiante. Certo, meus amigos? Vamos para a nossa oração final, que o nosso tempo aqui já foi. Eu convido você para o nosso momento aqui, nosso minutinho com Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, nós te agradecemos muito pela oportunidade de hoje de estarmos juntos mais uma vez, enriquecendo a nossa convivência e a nossa conexão contigo. Mestre, quero abençoar cada irmão aqui presente, que nessa corrente do bem tem se esforçado em estar aqui junto comigo, com a Estela, para que possamos estudar e chegar a conclusões sempre dentro do teu entendimento. Quero abençoar essas pessoas com saúde, com inteligência, com bondade, com leveza, que deixem os duelos de lado do dia a dia e passem a agir de uma maneira mais madura, mais sábia, mais consciente. Que nós não aceitemos mais, mestre, nos igualar aos demais em níveis inferiores. Que nós possamos abolir de nossa conduta de vida diária a ironia ferina, aquela que aparentemente demonstra bom humor de nossa parte, mas na verdade é apenas um desrespeito, travestido e maquiado de bom humor. Senhor Jesus, abençoe aqui a nossa classe política, para que possam seguir numa linha de respeito mútuo, que possam divergir, mas possam deixar de lado o ódio, que todos tenham a grandeza de desenvolverem propósitos para que sejam benéficos para a nossa população, que anseia tanto por dias melhores, por líderes mais respeitosos e mais dignos do cargo que ocupam. Senhor Jesus, desejamos aqui de nossa parte doar nossa contribuição à humanidade, fazendo com que nós sejamos, na nossa conduta de vida diária, bons cidadãos no trânsito, no comércio, nos locais por onde andamos durante o dia, que sejamos bons cidadãos dentro da nossa família, que sejamos bons cristãos dentro da nossa consciência, que nós saibamos diminuir os duelos íntimos e melhorando então consequentemente a nossa saúde. Quero abençoar também, mestre, aqueles nossos irmãos que nos assistem em outro momento, em outra oportunidade, que não podem estar aqui ao vivo, mas que assistem às vezes no dia de hoje ainda, em outro período, amanhã, semana que vem, enfim, em qualquer momento. E te pedimos, mestre, a permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente,
com saúde para nós, para nossa família, com bênçãos para os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos da nossa casa espírita. Queremos abençoar a nossa casa espírita por todo o trabalho que nos oferecem, por todo o resguardo que nos dão. Abençoar os dirigentes, abençoar os líderes, aqueles que nos governam, o prefeito da nossa cidade, o governador do nosso estado, o nosso presidente, os líderes mundiais, que possam ter a cabeça sempre voltada para as leis que regem o nosso universo, as leis de amor que o Senhor nos trouxe, Mestre. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Amigos espirituais, Deus nosso Pai e Jesus, o nosso guia e modelo. Que assim seja.